Oi, gente, tudo bem com vocês? Domingo, 10 de novembro de 2024. Hoje fica a interrogação no ar. Guilherme Amado anuncia sua saída do Metrópolis. E agora, várias interrogações pairam sobre as redes sociais. É uma coincidência ele sair? Ele foi demitido? Ele pediu para sair? Ele jogou a toalha? O que acontece? Afinal, essa saída repentina do Guilherme Amado do Metrópolis se dá logo após aí o Eduardo Bolsonaro trazer um vídeo explicando que Trump quer entender o caso do Felipe Martins. E diga-se de passagem, quem fez todo a cobertura, quem fez a denúncia, quem postou a questão do Felipe Martins foi o Guilherme Amado. O que vocês acham? Deixem nos comentários, eu vou trazer aqui para vocês o desdobramento na íntegra. Eu quero começar, inclusive, trazendo o momento em que o Eduardo Bolsonaro anunciava a mensagem de hoje do Trump e o caso da falsificação da entrada do Felipe Martins dos Estados Unidos. Vem muitos fatos novos por aí. Agora não é só a Câmara, mas o Senado e a presidência dos Estados Unidos estão com os republicanos, à direita. É um vídeo extenso, eu já vou até aqui, colocar com vocês aqui uma velocidade um pouquinho maior, porque ele traz inclusive o trecho do Trump. Olha só, Meus amigos, ele o Trump anuncia acabou o de. vídeo e aí ele vem com um trecho do Trump. Para economizar tempo para vocês aqui não ficarem com algo muito extenso, eu já vou entrar direto no momento em que ele explica o discurso do Trump. Acompanhem. O que basicamente o Trump está falando é o seguinte: que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos. Porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump, tem essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de 6 meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas, e eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente, né, a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidade de interações. E, certamente, né, os americanos não vão deixar passar esse branco. Porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista, ou quem sabe limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano. E isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir, né, dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso. E eu estou falando isso aqui não é por perseguição. O tempo não é de vingança, de dar o troco. O tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria e de justiça, sem adjetivo. Não é justiça social, justiça de direita ou justiça de esquerda, não. Apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis. É tempo de liberdade. Me assusta como que o Eduardo Bolsonaro, ou melhor, me surpreende como o Guilherme, o Eduardo Bolsonaro, Guilherme é bom, o Eduardo Bolsonaro amadureceu. A cada nova, a cada novo posicionamento, a cada novo desdobramento, nova conversa que ele traz, mostra o quanto ele entendeu o cenário político. E diante desse cenário, olha só, isso aqui ele publicou no dia 8. Preste bem atenção nisso. Logo na sequência, no dia 9, ele publicou isso daqui na sexta-feira, às 3h11 da tarde. Passado algumas horas, menos de 12 horas depois, na madrugada do 8 para o 9, ou seja, à meia-noite e 6 minutos do dia 9, chega ao fim nesse sábado a coluna que escrevo no Metrópolis. Caramba, passou rápido. Temos barulho nesse tempo. Trouxe a coluna para cá acreditando no sucesso do modelo digital. Para maio de 21, e o que pedi foi plena liberdade para que minha equipe e eu seguíssemos o trabalho e fiscalização do governo Bolsonaro e poderosos em geral, sem descuidar de informações exclusivas sobre negócio, cultura, esporte e sociedade em geral. Deu certo.
Foi bonita a festa. Pá! Esse é o discurso dele. Aí ele traz aqui uma nota também. Muito obrigado, Metrópolis. O fim da coluna no Metrópolis. Coincidência ou não? E aí, para quem está se perguntando, João, mas por que você está falando de coincidência ou não? Vamos recapitular aqui que tivemos de Guilherme Amado com relação a Felipe Martins. No dia 21 de setembro de 23, Guilherme Amado publicava: Agenda secreta de Bolsonaro tem reunião com Felipe Martins em 18 de dezembro. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou em delação premiada que Felipe Martins levou uma minuta golpista a Bolsonaro no final do ano passado. Aí eles trazem a foto aqui do Bolsonaro com o Felipe Martins. Os e-mails de ex-assessores da presidência indicavam que houve aí um encontro secreto entre Jair e Felipe. Então, o assessor especial de assuntos internacionais, às 11 horas do dia 18 de dezembro, o tenente-coronel Mauro Cid disse em delação premiada que Martins entregou uma minuta de decreto golpista a Bolsonaro no fim do ano passado. E aí começa a vincular o nome do Felipe Martins. Na sequência, olha só, o Igor Gadelha trouxe. Lembrando, começamos com Guilherme Amado. Primeira vez que fala do Felipe Martins, 21 de setembro. Aí vem o Igor Gadelha. Citado em delação, de Cid, Felipe Martins tem paradeiro desconhecido. E aí a coisa fica interessante nesse momento que Guilherme Amado traz. Isso é uma confissão? Não sei, mas vale a pena a gente ficar de olho. Nem o Inominável tem notícias sobre o paradeiro de Felipe Martins. O Inominável soube pela imprensa que o paradeiro do ex-assessor Felipe Martins é desconhecido desde o dia 30 de dezembro de 22. Enquanto tomava café com parlamentares na manhã dessa terça-feira, o Inominável comentou que soube pela imprensa que Martins havia viajado para o exterior e que o paradeiro do ex-assessor era desconhecido. Será tudo isso uma coincidência agora? Quem foi a imprensa? Guilherme Amado. Quando a gente fala sobre agenda, sobre paradeiro desconhecido, sobre desde o início das investidas, assim que eu vou dizer, de Guilherme Amado, de Felipe Martins, com meio a tudo isso aqui, vem do Guilherme Amado. E para mim a cereja do bolo fecha nessa matéria aqui que o Guilherme Amado traz. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Notem, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Notem que a matéria foi publicada no dia 4 de outubro de 2023 e atualizada em 20 de junho de 24. O que diz a matéria? Fala bastante aqui sobre as relações, sobre a viagem, a suposta viagem que não aconteceu. E aí ele fecha a matéria com essa correção. Olha que interessante. A primeira versão do título dessa reportagem era: investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 22 e evaporou. A coluna entendeu, com base na informação disponível na consulta pública do formulário I-94 de entrada de Felipe Martins em 30 de dezembro de 22, em Orlando, que Martins havia viajado para Orlando. Na ocasião, Martins foi exaustivamente procurado pela coluna e nunca respondeu. Meses depois, Martins forneceu informação ao Supremo que mostrava que ele estava no Brasil naquela data. O que sugere que o site do governo americano continha uma informação errada, sem nunca ter recebido resposta dos advogados de Martins, mas em nome da precisão a coluna fez esta correção. Entendemos que ela foi necessária, porque na data da publicação desse texto, diante dos dados da I-94, o mais preciso seria afirmar apenas que constava no registro de entrada e que não de fato ele viajara aos Estados Unidos. Oi? Que mudança de rota é essa? Fica a interrogação no ar. Então, só frisando, ele deixa claro que naquela data o site do governo americano continha uma informação errada. E aí, eles entenderam que foi necessária uma atualização. Mas ele também confessa que foi eles que publicaram tudo isso. Ou seja,
Primeiro diz que nem o Inominável sabia disso. Foi a imprensa. E aqui eles trazem tudo registrado. Para finalizar, fica o questionamento que o Kim Paim traz. Cadê? O Amado foi demitido ou pediu para sair? Fica as interrogações. Se sair do país, a gente já sabe o que tá rolando. Será que o caso do Felipe Martins vai ter consequência pro jornal e pro autor? Se é por falta de adeus, que vá pela sombra. Não sei o que pensar. Vamos aguardar os próximos desdobramentos, mas a coisa ficou, no mínimo, curiosa. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, deixem o like também para que mais pessoas recebam esse conteúdo, quem puder compartilha. E se você puder e quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado, tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária para vocês por aqui, inclusive aos domingos como esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.